Salve, moçada bonita, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, porque vamos aí para mais uma aulinha de história. Agora falando de um choque. Isso, choque. Até agora nós conseguimos analisar um pouquinho como era a Europa e todo o processo das grandes navegações e também um pouquinho de como eram os povos que viviam, em específico, na América. Já vimos África, já falamos um pouquinho lá do Oriente, na busca das especiarias, e falamos também da América. Mas e o encontro? Como se deu? Foi tranquilo? Teve guerra? Conflito? Quem saiu ganhando? Quem saiu perdendo? Vamos dar uma olhadinha então na América Espanhola. E logo depois vamos dar uma olhadinha também nessa América Inglesa, quando os Estados Unidos foram colonizados, o Canadá também. Dá uma olhadinha, acompanhem aí comigo para vocês verem como se deu a colonização na América Espanhola e Inglesa. Acompanhem aí comigo, gente. Vamos então analisar aí de que forma que aconteceu esse processo de colonização nas Américas, tanto espanhola como inglesa. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer a observação de algumas imagens. Olhem essas imagens que eu vou colocar para vocês. Observem com calma, já pensem no contexto histórico que foi analisado. Tá, que palavra, em uma palavra, como você resumiria essas palavras, essas imagens aqui? Eu escolhi a minha. Você pode dar a sua aí. Eu chamaria de encontro. Perceba que não há um ato tão selvagem ou não há um ato de conflito, mas um ato de encontro entre eles. É isso que vai resumir o primeiro contato entre europeus e nativos. Tá. Agora, observem essas imagens. A coisa já mudou um pouco, né, gente? Dá uma olhadinha aqui, são imagens fortes, porém reais. E aí? Muda. Usa um conceito, usa um termo para retratar aqui. Você já deve ter imaginado a sua. Eu vou mais com um termo de choque do encontro. Aqui realmente o europeu conhece o nativo e o nativo passa a conhecer o europeu. Agora, se a gente olha aqueles primeiros conjuntos de imagens e essa, quais que corresponde à realidade mesmo? Na verdade, a gente pode perceber que ambas, só que em momentos diferentes, esse choque de realidade ele vai prevalecer mais. Quando a gente pensa nesse choque de encontro, a gente tem que entender que a Europa do século XVI e a América do século XVI viviam momentos bem distintos. A Europa vivia um absolutismo, o início do absolutismo, vivia uma prática mercantilista, onde o lucro estava voltado mais pela parte financeira, e também vivíamos questões de crises religiosas, basta lembrar lá da formação das igrejas protestantes. Já na América, os conflitos entre os reinos, ele era constante também. Não vamos pensar os indígenas, os nativos, todos como unidos. Não era bem assim. Havia conflito entre eles. Conflito que vai ser utilizado pelos europeus. Estágios diferentes de desenvolvimento. Se você pega os nativos do Brasil e pega os astecas, maias e incas, vocês vão ver que há uma diferença muito grande, né? Os astecas, maias e incas estavam bem à frente quando se pensa em tecnologias e desenvolvimento. E ao mesmo tempo nós temos uma questão aqui de crença politeísta bem rigorosa que também vai entrar em choque. Então por isso que eu digo o choque entre esses dois mundos. É perante isso que nós vamos ter uma América que vai ser colonizada, ocupada, dominada. E essa dominação vai se dar com um fortíssimo sentimento de superioridade por parte do europeu. O europeu olha o nativo como um animal que está em processo de desenvolvimento. Ou seja, o choque cultural vai ser algo muito, muito forte. E quando há o choque cultural, automaticamente há uma imposição cultural. A gente percebe isso na religião. E a consequência disso, gente, é que populações inteiras vão sofrer com essa dominação que vai vir da Europa.
No caso dos espanhóis, mais especificamente, eles vão encontrar aqui três grandes reinos, três grandes impérios, mas dois impérios e um grande reino, que vão ser os astecas, os maias, que na verdade já estavam num processo de decadência quando os espanhóis chegaram aqui, e os incas. Ou seja, a região que eles viviam era a região desejada pelos espanhóis. Por quê? Porque todos possuíam os minérios, aquilo que realmente interessava para os espanhóis. Não se esqueça que estamos falando do mercantilismo. Ou seja, o que isso vai nos levar a entender? Que por ter esse alto nível de desenvolvimento, eles vão pagar um preço bastante alto, né? Os nativos vão pagar preços bastante altos. E a gente pode observar o quanto que isso ficou influenciado na vida deles quando a gente observa alguns gráficos. Olha aqui, eu trouxe uma do Brasil. Em 1500 havia cerca de 5 milhões de habitantes. Olha o que acontece nos dados da FUNAI em 1980. De 5 milhões para 100 mil. Dá uma olhadinha nesse outro dado aqui, de um historiador chamado Ruggiero Romano, que ele mostra de 1500 eram cerca de 39 milhões de habitantes e cerca de 100 anos depois ela cai para 10 milhões. Quando a gente observa esse mapa especificamente do México, a gente percebe o quanto que num prazo de menos de 100 anos a população cai rigorosamente. A pergunta que eu faço para vocês refletir é: os espanhóis conseguiram fazer isso, com exceção aqui do Brasil, obviamente, tendo menos de 10% da população local? Ou seja, para cada 10 nativos havia um espanhol. Ou seja, como é que eles conseguiram fazer isso? Como é que povos com tantas tecnologias, tanto desenvolvimento, povos tão avançados conseguiram ser dizimados pelos espanhóis? Bem, para a gente tentar responder essa pergunta, eu vou usar como fonte, como referência, um dos maiores pesquisadores desse assunto, que é Ruggiero Romano. Ele escreveu um livro chamado Os Mecanismos da Conquista Colonial, onde que ele diz que isso se deu basicamente com três fatores: la espada, la cruz e el hambre. Vou tentar explicar isso para vocês. La espada, ele está falando da superioridade que os espanhóis tinham com relação às armas. O nativo não conhecia a pólvora, não conhecia a arma. Então, quando ele se preparava para pegar uma flecha, ele já tinha tomado 2 tiros já. Então, isso vai dar uma vantagem muito grande. Além do que o cavalo era uma coisa que estava sendo introduzida na América. Então, o espanhol usou disso para confundir e, ao mesmo tempo, para acelerar esse processo. O nativo, quando via um cavalo, ele não entendia aquele ser de 2 cabeças. A cabeça do cavalo e a cabeça do espanhol. Então era muito estranho para ele, o que agilizou esse processo. Quando nós falamos da cruz, está dentro do próprio processo de catequização, onde que muitas profecias, ou seja, histórias que eles acreditavam de fim do mundo, que os nativos acreditavam, parecia que estavam acontecendo. E essa destruição da fé dos deuses indígenas vai levar a uma dificuldade muito grande, até mesmo psicológica, por parte dos nativos. Há um relato que diz que o nativo chegou a dizer: podem nos matar, porque os nossos deuses vocês já mataram. E o Ruggiero Romano completa com hambre, que significa fome. A fome que não está, não pode ser entendida literalmente como fome. Fome está com vontade de comer. Apesar que a mudança alimentar também afetou, mas está muito ligado ao ritmo de trabalho, à mudança de cultura, ao tipo de vida, as imposições que os espanhóis colocaram. Tudo mudou. Então ele sente fome do que ele tinha antes, da vida que ele levava antes. Antes um indígena não era obrigado a ficar indo buscar ouro constantemente o tempo inteiro.
Agora ele é forçado a isso. Ele trabalhava para o sustento dele, para o pagamento dos impostos básicos. Agora ele tem que fazer isso de uma maneira muito mais forçada. Ou seja, a gente pode entender a fome como uma mudança da cultura, do tipo de viver deles. No entanto, meus queridos, o fator que os estudos mais recentes nos trazem como a grande dizimação da população foram as doenças. Doenças trazidas pelos espanhóis, como varíola, tifo, sarampo, gripe, a peste negra, né, peste bubônica, que matou cerca de 90% da população. Não existem dados mais confiáveis, mas acredita-se que essas doenças conseguiram dizimar mais do que a própria peste negra, apesar de ainda ter dúvida entre os historiadores. Ou seja, as doenças que chegaram aqui foram letais para essa população. Olha algumas doenças aqui, como tifo, como varíola. Não que os espanhóis também não tivessem pego suas doenças e levado também para a Europa, mas as consequências aqui na América foram terríveis. Mas teve quem protestasse contra isso? Teve quem foi contra isso? Sim. Eu gostaria de destacar a figura de um padre, Frei Bartolomé de las Casas, considerado o defensor dos índios. Foi um padre que viu esses horrores e ele denunciou para o rei da Espanha, protestando. Aqui são algumas cartas onde que ele diz que as perdas eram enormes, as destruições e arrasamento das vilas, massacres e matanças eram coisas odiosas. Em um outro documento ele diz: a causa pela qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas foi unicamente não terem outra finalidade que não seja o ouro. As imagens retratam bem isso. Quando ele cita, por exemplo, que os espanhóis chegavam e destruíam aldeias, que não poupavam crianças e velhos, nem mulheres grávidas, os que estavam prestes a parir, abriam-lhe os ventres e faziam em pedaços, sempre matando, incendiando, queimando, torrando índios, lançando aos cães. E assassinaram tantas nações que muitos idiomas chegaram a desaparecer por não haver ficado quem a falasse. E, no entanto, ali teriam podido viver como num paraíso terrestre, sem que tivessem sido indignos a isso. Ou seja, gente, a destruição foi muito tensa, foi muito forte dos espanhóis na América. É de arrepiar, né, galera? É realmente de arrepiar e de ficar de olhos esbugalhados pelas atrocidades e os horrores que foram o início da colonização espanhola. Mas ainda tinha coisa pior. Era momento de dominar esses povos que eram avançados, astecas, maias, incas, para citar alguns, que eram muito elevados. Como é que eles foram controlados? Como que eles perderam esse controle? Cada um tem uma história distinta. Com exceção dos maias, que já estavam num processo de decadência natural dentro de um processo interno, por questões climáticas, questões sociais entre eles, astecas e incas sofreram muito com os espanhóis. Acompanhem comigo que vocês vão ver como que se deu o fim e a dominação desses povos. Pois bem, quando nós falamos então desse processo de colonização, a gente tem que entender que ela se deu de maneiras diferentes na América. O próprio Império Azteca, ele foi dominado por um espanhol, né? Ele foi o líder chamado Hernán Cortés. E ele usou muito de uma indígena, na verdade ela era maia, e ela tinha sido capturada quando criança pelos astecas, então ela falava muito bem a língua. E como ela tinha facilidade de aprender, Malinche acabou sendo uma espécie de intérprete dos espanhóis, visando a própria liberdade de si própria. Ela mesma chegou a ter um filho com o Hernán Cortés e ela auxiliou nesse processo, principalmente porque quando eles chegaram na América, no México especificamente, Montezuma, que era o imperador dos astecas, recebeu Hernán Cortés achando que era Deus que estava vindo à Terra, o Deus Quetzalcoatl. Ou seja, temendo uma revolta dos deuses, ele tratou bem.
Porque é interessante que a chegada no México coincidia com uma data que eles acreditavam que poderia ser a chegada desse deus. Coincidência ou não, Montezuma recebe Cortés, achando que era o deus, com presentes. Chegou a aceitar a ser batizado. Acabou com aqueles sacrifícios que eles faziam e falou que iria respeitar o rei da Espanha. No entanto, gente, é interessante que tem um contador da época que disse que eles deram aos espanhóis peças de ouro, penas de ave quetzal, que é aqui do deus que eles acreditavam, né, que era sagrado, e gargantilhas de ouro. E quando lhes deram isso, suas faces ficaram de sorrisos. Eles, os espanhóis, estavam maravilhados. É, gente, só que quanto mais ouro deram para os espanhóis, mais os espanhóis perceberam que tinha ouro. E aí, enquanto que Montezuma via Cortés como um deus, Cortés via Montezuma como um cara que iria dar cada vez mais ouro para eles. E é aí que a gente pode considerar o fim dos astecas. Porque, passada uma semana, Cortés mandou prender Montezuma, disse que ele era o chefe e que se isso não fosse feito da forma deles, eles iriam matar o chefe deles, né? No caso Montezuma. Bem, não preciso dizer para vocês que isso causou uma revolta generalizada, uma guerra enorme, templos foram destruídos, a tolerância que se tinha com os espanhóis acabou, Montezuma foi assassinado e até mesmo na disputa para ver quem queria ficar no poder, acabou fazendo com que muitos espanhóis se aliassem com um grupo indígenas para lutar contra os próprios astecas. Até mesmo o Cuauhtémoc chegou a ter os pés queimados, né? Cuauhtémoc foi um dos que passaram a suceder e para mostrar o poder, ele teve os seus pés queimados na frente de todo mundo para revelar onde estavam as riquezas escondidas ou para mostrar aí a imposição dos espanhóis. Ou seja, questões muito sérias, muito terríveis para mostrar a imposição aí. Quando a gente vem para os Incas, mais aqui na América do Sul, surge a história de um outro personagem chamado Francisco Pizarro. Havia a lenda de um local onde que as estradas eram de ouro, os tetos eram de ouro, e esse local era chamado de Biru, esse reino, né, que significa onde se come e se bebe em vasilha de ouro. E o Francisco Pizarro desesperadamente começa a procurar o tal de Biru, que mais pra frente vai ser o Peru, no caso aí, a nação. O rei dos Incas, o soberano Atahualpa, chega a aceitar um convite do Pizarro para jantar e conversar com ele, tinha um intérprete e tudo mais. E um padre vai à frente, conversa através de um tradutor, né, conversa com Atahualpa e diz que ele só iria jantar, só iria ter contato com Pizarro se ele se convertesse ao cristianismo. Como isso não foi feito, tinha uma lei que dizia que aquele que não aceitasse virar cristão, ele poderia ser preso. E os espanhóis se usam disso, prendem o Atahualpa e aí pede uma recompensa. Olha, vocês querem o rei de vocês de volta? Nos tragam tantos quilos de ouro. E não é que o quilo de ouro veio. Só que quando eles perceberam que estava chegando tanto ouro, eles falaram, então agora a gente quer mais. E não cumpriram a promessa deles. Acabaram pedindo o dobro, né, no caso aqui em prata. E em praça pública, os espanhóis mostraram quem é que mandava. Assassinaram o Atahualpa, mas antes ele pôde escolher se ele queria ter o corpo queimado ou se ele queria morrer no garrote, que era um enforcado. Ele se converte ao cristianismo, beija a cruz e ele é morto enforcado. Depois colocaram fogo, mas ele já tinha morrido aí já. Ou seja, os espanhóis dominam de uma maneira muito, muito, muito feroz aqui. Tá aí, hein, gente? Pesado, tenso. A história, infelizmente, traz essas coisas que a gente não pode esquecer. É por isso que a gente estuda, para olhar o passado, entender o presente e construirmos um futuro. Uma vez que a Espanha tomou essas atitudes, uma vez que a Espanha teve todo esse controle do território pela essa via tão selvagem, era hora de administrar.
controlar. Era a hora da máquina espanhola agir na América. E agora que a gente vai ver de que forma que a América espanhola, ou seja, administrada pelos espanhóis, vai começar a gerar lucros. Até que ponto que isso vai gerar conflitos ou não? Como se deu a administração, economia e política na América espanhola? Acompanha aí comigo, gente. Uma vez que os espanhóis passam a ter domínio sobre os povos, era necessário fazer a máquina funcionar, dar lucro. Para isso, a gente vai ter que entender quem são os componentes dessa América espanhola. Então, a princípio, nós vamos ter uma parcela da população chamada de chapetones. Seriam os líderes, os espanhóis, aqueles que são os mais poderosos. Vamos deixar bem claro, são ricos nascidos na Espanha. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter um grupo chamado de crioulos que são também ricos, porém nascidos na América. Enquanto que os chapetones conseguem ter cargos mais altos, os crioulos, pelo simples fato de terem nascido na América, no máximo que eles vão conseguir administrar são cabildos, que seriam cidades, câmaras municipais. Um crioulo, perdão, aqui um crioulo, no máximo um prefeito. Já um chapetone pode chegar a ser um vice-rei na América, um governador maior. Então aqui a gente já percebe que há uma desigualdade aqui dentro da própria elite. Abaixo nós vamos ter aí os mestiços, ou seja, a mistura que vai ter entre os espanhóis e os indígenas. E na parte mais baixa nós teremos aqui os indígenas propriamente dito e negros. Lembrando que negro vai ser uma quantidade bem menor, tá bom? Uma quantidade bem menor porque a maioria vão ser os indígenas que vão trabalhar aí nas fazendas e em formas de trabalhos diferentes que falaremos já já. Quando nós olhamos os nativos, até mesmo hoje a gente percebe que não houve tanta mistura como no Brasil. Por quê? Porque a mistura entre espanhóis e nativos indígenas não era aconselhado, porque eles eram considerados inferiores. Então, não se deveria misturar um sangue nobre espanhol com o de um nativo que era considerado inferior. Ao mesmo tempo que nós temos essa população, nós temos uma administração, um controle, tanto na América como na Espanha. Percebam que a América foi dividida em vice-reinos e capitanias. Geralmente essas diferenças estão dentro dos tamanhos. Vejam, vice-reino da Nova Espanha, vice-reino do Peru, vice-reino da Prata, da Nova Granada e capitanias, que são menores aqui. Já na Espanha, nós temos as casas de contratação, que ficavam aqui em Sevilha e Cádiz, são duas cidades litorâneas, onde que tinham a fiscalização do que entrava e saía dos produtos. Estava muito mais ligado ao comércio. E também um conselho das Índias. Lembrando que no começo eles achavam que aqui eram as Índias, lembra? Então o nome ficou, né, das Índias, que ficava em Sevilha, uma cidade também litorânea, onde eles julgavam, onde eles administravam, nomeavam quem iria ser o vice-rei, quem que iria ser esse ou aquele representante. Então a casa de contratação, está muito mais ligado à parte financeira e essa parte administrativa. Além disso, a gente vai perceber que haviam alguns portos que era onde administrava e controlava melhor a entrada e saída de produtos, tanto aqui na América, como é o caso de Veracruz, como aqui, que era o de Porto Belo, no Panamá, e mais aqui abaixo, que era em Cartagena, na Colômbia. E ao mesmo tempo todos chegavam aqui em Sevilha e Cádiz. Por que não em Madrid, que era a capital? Porque Madrid está lá no interior, ficava mais difícil a administração. Então, esse controle aqui era para evitar contrabando, para ter um maior rigor e controle da parte administrativa. Quando a gente pensa em economia, é que chega um dos pontos mais importantes. Porque a gente vai perceber que a base da economia vai ser a exploração de minerais. Essa economia vai estar apoiada pela agropecuária, ou seja, você também tinha que ter lá uma produção agrícola, uma produção do gado, seja para alimentação ou para o transporte, mas a grande maioria está aqui, olha,
nas minas. Um exemplo é a mina de Potosí, na região do Peru, onde que foi extraído muitos e muitos e muitos minérios. A forma de trabalho, de modo geral, ela mudou principalmente depois lá que o Frei Bartolomé de las Casas e outros padres denunciaram os maus tratos. O rei passou a proibir a escravidão dos índios. Portanto, era necessário criar um modelo para tentar camuflar, esconder. E isso vai ser criado através de dois tipos de sistemas de trabalho compulsórios. Anotem isso porque ela é importantíssima. Primeiro sistema de trabalho, nós vamos chamar de mita. Já era um sistema que os incas usavam, que significa basicamente que os indígenas seriam sorteados, um sorteio, receberiam um salário baixo e que eles iriam trabalhar por um tempo determinado. Então se iria numa determinada aldeia e sortearia-se quem é que vai participar por 5 anos do trabalho nas minas. E recebia-se um saláriozinho bem pequeno. Isso não é escravidão. Apesar da forma de trabalho ser característico de escravidão, mas como ele é sorteado, como é por um tempo determinado e ele recebe um salário, descaracterizava a escravidão. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a encomienda, que era um sistema de trabalho também que eles teriam que atuar para os espanhóis, porém, apesar de não ser remunerado, o espanhol teria o direito e a obrigação de defender, proteger esse grupo indígena. E qual seria o grande benefício, o grande recebimento deles? A catequização, a salvação das alminhas deles. Isso depois vai ficar muito caracterizado como uma espécie de escravidão, sim, e vai ser até proibido mais para frente. Porém, até que isso acontecesse, a encomenda vai levar a uma rápida dizimação dos índios. O que vai fazer com que cada vez mais muitos inativos, quando sabiam que iam ter que trabalhar numa mita ou por uma encomenda, muitas vezes prefeririam o suicídio. Mas, independente dos dois casos, a gente pode dizer, então, que eles eram escravos dos espanhóis? Bem, pela explicação deles aqui, não, né? Seria muito mais um servo do que um escravo. Porém, a exploração foi muito forte durante muito tempo na América Espanhola. A América não seria a mesma depois dos espanhóis chegarem aqui no território. Mas não foram só espanhóis. Ingleses também chegaram, como outros, mas nós vamos focar agora na Inglaterra. Como se deu o início da ocupação? De que forma que os ingleses começaram a perceber a América e usar da América? Agora a gente vai subir um pouquinho no mapa. Nós vamos para a parte que hoje nós chamamos de América do Norte. Vamos entender aí como que se deu a colonização da América inglesa. Acompanhe aí comigo. Os ingleses, então, também vão querer tirar um pedacinho, né, do lucro que estavam tirando aqui, né? Então, os ingleses, quando eles chegaram na América, a gente pode entender que eles encontraram, primeiramente, um território que já estava dividido, basicamente, entre Portugal e Espanha. Se recordam disso? Quando eles chegaram aqui nessas terras, em específico aqui veio Portugal, mas e aqui acima? Gente, aqui acima, mais ou menos nesse ponto, ele não era tão ocupado pelos espanhóis. Por motivos básicos, como por exemplo, clima, que é muito mais frio. Não encontraram ouro. E um detalhe, que essa parte era muito, muito ligada aos piratas. Então se evitava muito esta parte. Bem, com base nisso, a gente percebe que os ingleses chegam aqui na América por um motivo diferente dos espanhóis e dos portugueses. Porque os espanhóis e os portugueses chegaram para explorar as terras. Já os ingleses tinham a intenção de roubar o que os espanhóis e portugueses tomavam. Ou seja, quando a gente pensa no século XVII,
e a gente tira Portugal e Espanha da jogada, a gente vai pensar ingleses, franceses e holandeses mais atrasados nesse processo, onde eles vão usufruir muito mais do que eles roubavam do que propriamente num processo de dominação. Então os ingleses em especial vão chegar um pouco depois. Na Inglaterra a gente tem que lembrar de algumas coisinhas. Que as cidades inglesas estavam tendo uma quantidade muito grande de pobres, prostitutas, bandidos, pessoas que não eram do interesse dos ingleses. Além disso, tinha um novo grupo religioso que surgia por conta das reformas, lá os calvinistas, que não interessavam, no caso, aos anglicanos, que era a religião oficial na Inglaterra. Então, esses puritanos vão acabar sendo expulsos ou indo por conta própria para a América. Por quê? Porque vão passar a acreditar que na América, naquele território que eles ocuparam mais ao norte, era a terra prometida, a nova terra prometida deles. E eles teriam ido para lá, os peregrinos, e fundado as primeiras colônias no norte, mais especificamente a Virgínia, onde fundaram a cidade de Jamestown, ou a cidade do rei James. Com isso, esses grupos que não eram bem-vindos na Inglaterra acabam encontrando uma forma de tentar uma vida nova na América. Mas percebam, eles não vieram para cá com o objetivo de explorar, mas com o objetivo de povoar o território, com o objetivo de ocupar as terras. E é aí que a gente vai perceber que eles vão montar 13 colônias. Olha só. São 13 pequenas colônias, cada um com seus interesses, cada um com as suas formas de viver e respeitando as geografias locais. Nós vamos ter as colônias do norte e do centro, que são bem parecidas, e as colônias do sul. Quando a gente pensa do norte e do centro, a gente vai ver que eles estão muito mais ligados à prática pesqueira, pequenas propriedades, um comércio até um pouco mais livre, uma produção manufatureira, ou seja, eles produziam algumas coisinhas aqui já, enquanto que o sul estava muito mais ligado ao latifúndio, muito mais ligado à produção de algodão, por exemplo, e, consequentemente, uma mão de obra mais focada na escravidão. Então, vejam, o sul, que era mais quente, vai pensar muito mais num latifúndio monocultor, ou seja, grandes produções de terra com agricultura e mão de obra escrava. O norte, que era mais frio, vai pensar em uma coisa mais simples, um comércio e uma mão de obra livre. Com isso, a gente percebe o quê? Que vai surgir um comércio onde a Inglaterra, quando se pensa nas 13 colônias, não vai ter tanto rigor, porque a Inglaterra está vivendo um outro contexto de revolução industrial, então não tinha tanta preocupação com a sua colônia, como, por exemplo, Portugal e Espanha tinham aqui com as suas, aqui na América. É com isso que mais ao sul nós temos as Antilhas. Então, o que acontecia? Os ingleses mandavam manufaturas, ou seja, produtos feitos já, roupas, tecidos, sapatos, mesas, para as 13 colônias. E essas colônias aqui, inglesas, francesas e espanholas, mandavam açúcar para eles. Esse açúcar era transformado numa bebida alcoólica chamada rum. Rum. Esse rum era trazido para a África, vejam, pelos próprios colonos, porque eles tinham uma certa liberdade. Mas por que trazia aqui na África? Porque eles queriam comprar o quê? Pensa aí. Já achou, né? Escravos. E esses escravos eram trazidos aqui para colônias francesas, inglesas, espanholas, que compravam os escravos e que vendiam o açúcar, que fazia o rum, que trocava para cá. Esse processo aqui, além do que eles mandavam também açúcar lá para a Inglaterra, esse produto nós vamos dar o nome de comércio triangular. Essa atividade vai fazer com que o pacto colonial, o acordo que existia aqui,
seja diferente do que acontecia na América Portuguesa e Espanhola. Aqui era muito mais rigoroso. Aqui os ingleses permitiam isso com mais facilidade, o que no futuro vai dar uma diferença muito grande para o que vai acontecer com o futuro das 13 colônias. Concluindo, fechando esse tema, onde a América começa a ser ocupada pelos europeus, a gente viu aí com um pouco mais de detalhes os espanhóis, que vão ocupar a América Central e a América do Sul, com exceção de Brasil, né, que é um tema que a gente vai ver depois com mais calma, e a América do Norte, que nós temos a presença inglesa no território que hoje é mais especificamente os Estados Unidos e também o Canadá. Professor, foram só os dois, além dos portugueses? Não, teve outros. São histórias um pouco menores no sentido de dominação, mas tem, por exemplo, uma França que também vai dominar algumas ilhas, nós temos uma Holanda que também vai dominar alguns territórios, mas os processos são os mesmos, de explorar, de dominar as terras. Não esqueçam disso, esse é um dos pontos mais importantes. Não interessa quem viesse à América, o importante entender é que eles vinham para explorar, para tirar lucros. Espero que tenham entendido, gente. Bye bye, até a próxima.